Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Perfeito Cavalheiro do canal Lifestyle em Português. O meu nome é Pedro Caldeira, vocês já me devem conhecer, o meu programa deve ter para aí já 2 anos. Este programa vai ser o último programa do canal Lifestyle em Português, no qual eu vou participar. Foi com enorme orgulho que eu acreditei neste projeto e continuo a acreditar, mas todos nós temos a nossa vida pessoal e às vezes temos que fazer decisões e dar continuidade ou terminar com determinados projetos. E este foi um dos casos. Mas eu não vou estar aqui a falar de sentimentalismos, porque este programa não se trata disso. Este programa trata-se de etiqueta e de hotéis, que ultimamente eu tenho-vos falado muito de hotéis. E é precisamente isso o que eu vou fazer neste último episódio, que a coincidência é enorme, porque eu estou na minha cidade favorita, que eu acho que já vos falei algumas vezes, que é Beirute, no Líbano. Portanto, nem foi por acaso que eu justamente acabo este programa e o último episódio é gravado aqui no Líbano, esta cidade que tanto me chama a atenção, vai-se a saber porquê, mas que me faz sentir tão bem, tão feliz, tão tranquilo. E é isso que eu vou-vos falar no programa de hoje, é sobre o Líbano e sobre as regras de etiqueta que devemos ter com comunidades muçulmanas. Aliás, deixem-me fazer isso. Em países como o Líbano, o Marrocos também é assim, por exemplo, onde residem pessoas muçulmanas e católicas, e judeus também. Portanto, como vocês devem imaginar, a energia aqui é enorme. Por isso é que também muitas vezes existem tantas guerras e tantos conflitos. Mas eu vou dizer como é que vocês podem visitar um país como o Líbano, que eu recomendo vivamente, sem ter problemas nenhuns. Nem como um perfeito cavalheiro, nem como um turista, nem como amigo. Portanto, isto é um país, é uma cidade e um país muito sensível a temas políticos e religiosos. Portanto, eu vou-vos dar aqui algumas dicas de como se comportar aqui nesta cidade que é tão fantástica, que é Beirute. Dar-vos pequenas dicas para caso vocês decidam apanhar o avião e virem para o Líbano, ou irem, por exemplo, para o Dubai, que também tem uma grande mistura de religiões e olha, é que nem por acaso, acabou a luz. E vou-vos dizer porquê. Porque aqui no Líbano, é que isto nem por acaso, durante o programa, acaba aqui a luz. Aqui no Líbano existe uma situação política horrorosa, uma crise económica horrorosa e, por exemplo, as casas da meia-noite às 6 da manhã, por exemplo, não têm luz. Este prédio onde eu estou tem um gerador e nós temos luz, por isso é que agora vocês viram a luz a acender outra vez. Mas enfim, deixem-vos eu fazer aqui um pequeno intervalo para beber um copo de água, para eu vos depois dizer, dar-vos algumas dicas de Beirute e como se comportar aqui na perfeição, sem causar nenhum tipo de atrito ou de problema com as pessoas que nos rodeiam. Até já. Bom, então, as pessoas perguntam-me muito porque é que eu venho aqui para o Líbano. Eu sinceramente também não faço assim, não vos posso dar assim um exemplo muito em particular, tirando o facto de eu ter aqui uma pessoa muito especial para mim. Mas eu venho cá ao Líbano há 15 anos praticamente, venho todos os anos, às vezes mais do que uma vez por ano. Eu não faço ideia o que é que se passa aqui, porque o Beirute, que é a capital do Líbano, não é uma cidade muito bonita, não é? Está muito destruída. Tenham atenção que o Líbano viveu em guerra durante 30 anos, essa guerra só acabou em 1992. Mas depois disso houve muitos protestos super violentos, houve muitas crises políticas. Não se esqueçam que o Líbano está também colado à Síria, tem uma comunidade católica enorme, uma comunidade muçulmana também muito grande. Por mais inacreditável que possa parecer, também tem uma comunidade judaica muito grande, se bem que menor. E, portanto, como vocês devem imaginar, a fusão de energia que existe aqui neste país é enorme. E, portanto, onde existe muita energia, existem também muitas guerras. E é o caso do Líbano. Para não falar depois também na crise que houve no mundo inteiro, com a história do Corona. O Líbano foi enormemente afetado, tal e qual como o Brasil, como Angola, como Portugal, como todos os países do mundo. Mas houve também uma explosão
num silo, supostamente é um silo onde se guardava trigo, junto ao porto do Líbano. Há quem defenda que esse silo não tinha nada, supostamente tinham guardado milho, depois já era foguetes, enfim, agora dizem que não, que aquilo tinha urânio, acho que se chama urânio, e dizem que foram a comunidade judaica de Israel que mandou para cá um míssil, enfim, olha, umas confusões, mas eu não vou entrar em políticas porque este canal não é para falar nem de religião, nem de política. Agora, isso só para vocês perceberem que isto é um país muito complexo, com uma energia muito forte e como tal existem muitas guerras, existem muitos conflitos aqui. E uma pessoa que vem cá visitar, que é o meu caso, mesmo tendo aqui íntimos amigos, quer evitar ao máximo ter problemas sociais aqui no Líbano. Portanto, eu vou-vos dar aqui umas dicas de o que não fazer num país com esta energia tão elevada e com tanta guerra e com tantas discussões. Ponto número 1 é exatamente não falar de quê? De política. Não falem de política à mesa ou em lado nenhum. Aliás, eu até acho que vos disse nos primeiros episódios do Perfeito Cavalheiro que política, futebol e religião não devem ser discutidos, por exemplo, num jantar social. Não devem ser discutidos. Porque isso normalmente está sempre aso a discussões, principalmente se houver álcool no meio. Portanto, se vocês vierem para um país muçulmano ou um país multi-religious como este, evitem ao máximo falar de política e de religião. Não perguntem às pessoas se são muçulmanas, se são judeus, se são católicos. Não falem disso. Outra coisa também que vocês não podem fazer nunca num país que está a viver numa situação que está praticamente à beira de uma guerra é falar de temas políticos. Porque ainda hoje, por exemplo, eu estive a almoçar com um amigo meu católico, um amigo meu muçulmano, e eu nem sabia isto, mas eu aprendi hoje que existem os muçulmanos, me perguntei o nome que agora não me lembro, mas como se fosse dentro do catolicismo, existem os ortodoxos, etc. Enfim, eram 3 homens e cada um pertencia a uma religião diferente. E eu vi que no momento em que eu perguntei como é que estava a situação do país, cada um tinha a sua perspectiva. Portanto, evitem ao máximo falar de religião e de política. Outra coisa que não se deve falar, aliás, e não é só aqui no Líbano, é em qualquer parte do mundo, não se deve falar à mesa, a não ser que seja com a família ou com amigos íntimos e em determinados momentos. Falar de dinheiro é deselegante, sempre, seja em que situação for. Mas principalmente quando vocês estão num país como o Líbano, por exemplo, que tem os problemas económicos gravíssimos. Aliás, eles chamaram agora o Banco Mundial para lhes ajudar a fazer a gestão, porque aqui a coisa está para lá de mal. Por isso é que vocês viram que a luz apagou, é porque o governo não tem dinheiro para importar energia. E também não tem dinheiro para investir em energias alternativas. A água é a mesma coisa, a água tem pouquíssima pressão aqui. Para vocês terem uma ideia da situação política e financeira do Líbano, eu não sei se eu tenho aqui uma nota dessas, acho que não. Mas para vocês terem uma ideia, uma nota de 100 mil liras, que é a moeda local, valia $60 há 3 anos atrás. Essas 100 mil liras hoje em dia valem $6. Portanto, como vocês devem imaginar, a situação política económica, aliás, é tremenda. Os cartões de crédito aqui, por exemplo, não são aceitos, só se pode pagar com cash, porque o Mastercard e o Visa não aceitam a situação política deles e económica e sabe que a moeda está sempre a variar, portanto, acabou os contratos com a maior parte dos estabelecimentos. Portanto, falar de dinheiro num país como este é sempre muito sensível. E uma coisa que eu noto às vezes é que os turistas, ou até os meus amigos quando viajam e vêm para sítios como estes, não se riem, mas acabam por pôr em questão essas situações em cima da mesa, do dinheiro e portanto, fazem a pessoa que lhes está a receber, portanto, o libanês, que se sinta mal. Portanto, regra número 1 de um perfeito cavalheiro é fazer os outros sentirem-se bem. E isto, mais uma vez, volto-vos a dizer, nem por acaso é que este é o último programa, que isso é que é o auge da educação, que só alguns têm. Podem dar em colégios suíços, podem ser bilionários, podem dar num colégio público, podem até nem ter educação. Mas a pessoa que faz o outro sentir-se bem,
é, por norma, uma pessoa educada. E é isso que um perfeito cavalheiro faz. Um perfeito cavalheiro ou uma perfeita senhora é fazer os outros sentirem-se bem. E como é que se vai fazer os outros sentirem-se bem? É ouvi-los, aprender e sentir. E é assim que uma pessoa faz os outros sentirem-se bem. Portanto, brincar, jogar ou manipular qualquer tipo de situação económica, religiosa ou política é sempre para lá de mal educado, para não falar de desumano. Portanto, se vocês estiverem a viajar para o Médio Oriente, nunca se esqueçam de fazerem os vossos amigos de cá, as pessoas que recebem, porque os árabes ainda para mais são ótimos anfitriões, não falarem de situações que lhes possam causar incómodo. Basicamente, foquem-se na parte positiva. Neste tal almoço que eu fui hoje, que tinha 3 homens de 3 religiões completamente diferentes, em vez de me focar na situação política, que vão haver aqui eleições no dia 15 deste mês, de maio, porque eu reparei que havia ali começou ali a haver assim, um bocadinho uma disputa entre os 3, eu falei antes da maravilha da comida que estava a ser servida, ou falo do clima, ou falo da moda que existe aqui no Líbano, que a moda feminina é uma coisa extraordinária, há imensos talentos aqui escondidos. Portanto, falem sempre de coisas que não possam magoar aos vossos anfitriões. Evitem ao máximo falar de coisas que lhes deixem incómodos. Portanto, não se foquem nas coisas negativas, foquem-se na coisa positiva. Ainda do outro dia eu filmei uma casa que eu aluguei no Airbnb e um amigo meu de Lisboa, e eu não tenho problema nenhum de dizer aqui, disse-me, casa... Eu já vi agora a casa que tu puseste no Instagram, mas não gostei nada da cama. E eu pensei, eu disse, a única coisa que tu tens para dizer é isso, é a cama que tu não gostas e o resto. Foca-te nas coisas que tu gostas. Não foques nas coisas que tu não gostas, porque senão vais ser uma pessoa super infeliz. Não é por mim, porque eu estou-me nas tintas para a tua opinião, é por ti. Portanto, vocês quando viajam, têm que se focar nas coisas que gostam, para os vossos anfitriões sentirem-se bem. Não falem das coisas que vocês não gostam, porque é feio. Estou mesmo que ir à vossa casa, daqui dos meus espectadores, e falar das coisas que estão mal na vossa casa. Não falem das coisas más, falem das coisas boas. As coisas más só são para ser discutidas quando existe uma determinada confiança e quando a pessoa em causa vos pergunta essa opinião. Porque senão vocês não têm o direito de a dar. Porque estão a fazer essa pessoa sentir-se mal. Se querem ajudar, estejam de bico calado. Ou então perguntem como é que eu posso ajudar, mas não deem a vossa opinião se for negativa. E agora falando de coisas mais práticas. Caso vocês venham para o Líbano. Ponto número 1. Venham com uma mente aberta. O Líbano é um país extraordinário, é fantástico. Foi dos países... Aliás, Byblos está a 1 hora de carro aqui de Beirute. É das cidades mais antigas do mundo. Portanto, é uma coisa extraordinária. Tem lá algumas igrejas lindas, os mosaicos. É uma coisa extraordinária. Eu recomendo a qualquer pessoa. E nós, como tal, devemos ter respeito pela sociedade que vive cá há milhares e milhares de anos. Mas vocês têm que perceber que quando viajam para cá, as coisas não são como no nosso mundo. As pessoas que nos recebem no aeroporto estão como uma metralhadora. Obviamente que não é a coisa mais welcoming do mundo, como é óbvio, mas é essa a realidade em que eles vivem. Se vocês não estão preparados para isso, não venham. Vai haver falhas de água, vai haver falhas de luz, o trânsito é caótico, o lixo na rua é para lá de muito. Agora tem uma comida fantástica e depois tem outra coisa que eu acho fantástica. É que, fantástica para nós, quem vem de fora. Esta casa, que eu vou já mandar as imagens, esta casa eu aluguei por 80 € por noite no Airbnb. É uma casa na torre mais famosa do Líbano, que é desenhada por um arquiteto chamado Bernard não sei quê, mas que é linda de morrer, está com segurança por todo o lado. Tem piscina, tem quarto de ténis, tem ginásio e isto é um estúdio que está feito ao máximo detalhe. A dona, a proprietária do estúdio, pôs flores em todo o lado, põe um pequeno almoço na cama. Ou seja, resumindo e concluindo, vocês aqui com muito pouco dinheiro conseguem ter um lifestyle fantástico. À noite é a mesma coisa, para vocês terem uma noção. Um gin tónico ou um vodka tónico em Lisboa ou em Paris, bem, por exemplo, em Paris custa para aí aqui 25 € ou 20 €. Aqui, para vocês terem ideia, custa 4 €.
Para vocês terem uma ideia, um maço de Marlboro em Portugal custa 5,5€. Aqui custa 1€. Portanto, é mais barato ainda do que o Brasil. Mas o que é mais importante aqui do Líbano é que o Líbano nos oferece a coisa que eu acho que é, do meu ponto de vista, a coisa mais importante na vida, que é o amor e a vontade de viver. Porque como eles viveram 30 anos em guerra, ou 40, aliás, aqui as discotecas e os bares normalmente são sempre nos rooftops, são sempre nos terraços, no último andar do prédio. Porquê? Porque antigamente eles queriam ver onde é que caíam as bombas, então os bares eram construídos nos últimos andares. E por isso é que eu tenho esta conexão tão grande com o Líbano. É porque as pessoas daqui vivem o dia como se não houvessem amanhã, recebem os outros de braços abertos, sem segundas intenções, e não têm nada a perder. Não têm absolutamente nada a perder. Portanto, fazem as coisas de coração, não de cabeça, não racional. Bem, de coração. E são o que se diz em inglês uns survivors. Portanto, neste meu último episódio do Perfeito Cavalheiro, eu aconselho-vos a vocês não só a virem ao Líbano, como também vos aconselho a adotarem um bocadinho o lifestyle destes libaneses que eu tanto amo, que é o amor ao próximo, o viver sem medo, sem ser paranoico, basicamente. Portanto, sem ser desconfiado, porque eu, por exemplo, podia estar aqui no Líbano para fazer 1000 maldades, e como eu vos digo, aqui a situação política é horrorosa. Mas as pessoas a mim não me fazem aqui perguntas nenhumas, recebem-me de braços abertos. E é neste episódio que eu vos dou o maior conselho como amigo e como apresentador deste programa. Adotem essa forma de viver. Estejam bem uns com os outros. Sejam simpáticos. Não estejam com segundas intenções. Amem-se uns aos outros e vivam a vida como se não houvesse amanhã. Porque senão, às tantas, o que é que estamos aqui a fazer? Sempre a planear e sempre a desconfiar? Para quê? Para que tanta desconfiança? Quem é que não erra? Quem é que não falha? Eu sou o primeiro a falhar, com certeza, e devo ter falhado em 1000 coisas que eu disse neste programa, mas também houve muitas que eu acertei. E com isto eu vou-me despedir, mando-vos um enorme beijinho e desejo a maior das sortes ao canal Lifestyle em Português, que foi um projeto que eu acreditei tanto e continuo a acreditar e que eu acho que pode trazer tantas vantagens a tantas pessoas, principalmente nos países dos palopes da língua portuguesa, e portanto deixo aqui um grande bem-aja a todas as pessoas envolvidas neste canal e que contem sempre com a minha ajuda para o que precisarem. Vocês continuam a saber qual é que é o meu perfil no Instagram, que é Pedro_Caldeira. Podem-me sempre escrever caso tenham alguma dúvida ou alguma pergunta. Eu estou sempre aqui disponível para vos ajudar. E com isto eu mando-vos um beijinho muito emocionado neste último episódio.